Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas remotas e hoje nós vamos falar da independência dos Estados Unidos. Mas antes da gente falar da independência dos Estados Unidos, é preciso que a gente entenda o que ocorreu para que esses colonos chegassem à América do Norte, tá? Esses ingleses chegassem à América do Norte. Bem, na Europa, eles estavam vivendo um momento muito difícil, tá? Com a perseguição de alguns protestantes. Lá na Inglaterra estava no poder a Maria I, que era filha de Catarina de Aragão, casada com Henrique VIII, tá? Quando Henrique VIII morre, Maria I assume o poder e instaura o catolicismo no país. E todos os protestantes, ela simplesmente mandou matar. E os que conseguiram sair do país, eles vieram para cá, para a América, tá? Principalmente para a América do Norte. Então, eles formaram colônias. Existiam na época 13 colônias, que a gente vai já falar delas, tá? Nessas colônias inglesas da América do Norte, aconteceu a primeira aplicação efetiva dos ideais iluministas, certo? Com a geração de um movimento político e a organização de um novo país. Então, esses protestantes, eles eram chamados, tá, de puritanos e puritanos calvinistas. Puritanos por quê? Porque eles queriam purificar a sociedade. Ou seja, eles não bebiam, eles não compravam coisas supérfluas, eles condenavam o ócio e eles valorizavam muito o dinheiro e o trabalho. Então, eles achavam que a sociedade só ia se transformar se as pessoas realmente trabalhassem, não bebessem, não participassem de festas, de orgias. Então, realmente eles queriam purificar e eles realmente eram muito ligados ao dinheiro, ao progresso, tá? Então, essa ocupação na América do Norte, ela ocorreu no decorrer do século XVII, tá bom? Quando a Inglaterra vivia um período de revoluções, disputas políticas e religiosas, tá bom? Por discordar das ideias absolutistas e teológicas discutidas durante a Revolução Puritana, tá? Grupos de protestantes, calvinistas e presbiterianos, tá? Deixaram a Inglaterra e encontraram na América um novo lar para escapar dessas, no caso dessas perseguições, viu? Os colonos mudaram para a América do Norte, especialmente em busca de liberdade religiosa e política. Então, assim, gente, eles desenvolveram uma ligação muito forte entre a religião e a política, pois as decisões eram tomadas em assembleias da igreja. Então, tudo que eles iam decidir, eles se reuniam nas igrejas e decidiam, tá? Por quê? Porque eles eram protestantes, tá bom? Bem, agora nós vamos adentrar realmente no assunto que nos interessa, que é a independência dessas 13 colônias. A princípio, não chamamos Estados Unidos da América. Nós só vamos chamar Estados Unidos da América após a proclamação da independência. A priori, nós vamos chamar de as 13 colônias. Então, antes da independência dessas colônias, tá? Elas se subdividiam em 13 colônias controladas a princípio pela Inglaterra. Preste bem atenção. Primeiramente, elas eram controladas pela Inglaterra. Bom, dentro do contexto histórico do século XVIII, os ingleses usavam essas colônias para quê? Para obter lucros e recursos materiais e também vegetais, que não tinha lá na Europa. Por exemplo, o algodão, certo? Era também muito grande a exportação metropolitana, tá? Com relação aos impostos e taxas cobrados aos colonos norte-americanos, tá? Então, essa não é exportação, é exploração, tá bom? Desculpa aí. A exploração da Inglaterra para com essas colônias, ela precisava de alguns produtos, tá? Que não tinha lá na Inglaterra. E para isso era cobrada taxas e impostos, porque eles não trabalhavam também só para a Inglaterra, para exportar para a Inglaterra. Eles exportavam também para outros países. E foi a partir desses impostos, tá, que essas colônias se rebelaram. Mas primeiramente vamos ver como é que era o clima,
dessas colônias? Bem, o clima e o que eles cultivavam, né? Então, na região do norte, essas 13 colônias, ela foi chamada, tá, de Nova Inglaterra, tá bom? No norte, ela foi chamada de Nova Inglaterra. E compreendia os territórios de Massachusetts, Delaware, Connecticut, Rhode Island, tá? E Maine, ok? Como era o clima dessa colônia do norte? Ele não era um clima muito bom, a agricultura também não era rentável, certo? Os colonos, e por isso, né, que não era muito bom o clima, eles se dedicaram o quê? À pesca, porque fica ali no litoral, né, perto ali do mar, então eles se dedicaram à pesca e à captura de baleias, tá? Fazendo o porto de Boston a principal porta de saída e entrada de seus produtos. Então, o porto de Boston era um porto muito importante para essas colônias, porque de lá entrava e saía produtos, certo? Bom, e lá também tinha mão de obra livre, apesar de serem negros africanos, mas eles não eram escravizados. Quem trabalhava para esses colonos eram negros livres, certo? Que faziam trabalhos domésticos, eles trabalhavam nessa questão da pesca, certo? E etc, ok? Então, a agricultura não existia no norte. Eles faziam, eles se desenvolveram na pesca e também nessa captura de baleias, tá bom? E existia também as colônias do centro. Bom, as colônias do centro estavam formadas, gente, por Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware, tá? O trabalho escravo existia aí nas colônias do centro e ele convivia com a mão de obra livre, tá? E nessas colônias do centro, gente, foram instaladas fábricas têxteis e siderúrgica. Para quem não sabe o que é fábricas têxteis, são fábricas de tecido, tá? E siderúrgicas. Nessas siderúrgicas eram fabricados ferros, facas, alguns utensílios domésticos feitos com o ferro, né? Ocorria também as trocas comerciais entre as colônias espanhola e portuguesa da América do Sul, que incluíam o tráfico humano com a África. Então, esse comércio aí das colônias do centro, tá? Era baseada na questão, além, claro, das fábricas de tecido e siderúrgica, eles ficaram muito ricos com o tráfico o tráfico humano com Portugal e com a Espanha, ok? Eles compravam escravos na África, revendiam ou faziam negócios aí com as colônias as colônias aqui também na América, as colônias espanhola, não é? E a colônia aqui portuguesa, no caso, Brasil, tá bom? E nas colônias do Sul? Bom, as colônias do Sul estavam constituídas, gente, por Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, tá? No Sul, era mais comum o trabalho da lavoura ser realizado por negros escravizados. Então, nas colônias do centro e nas colônias do sul, o trabalho era escravo. A produção também era voltada basicamente para exportação, tá? E também tinha grandes latifúndios, grandes propriedades de terra, tá? Grandes fazendeiros, certo? Então, aqui no sul, o trabalho escravo era maior. A população negra nas colônias do sul era maior, certo? Mas aí que acontece? Estava tudo indo muito bem nessas colônias, não é? Todo mundo trabalhando, todo mundo prosperando. Essas colônias, elas realmente já estavam quase que independentes da Inglaterra. Elas não precisavam pedir nada para a Inglaterra, porque eles se organizaram de uma forma tamanha, eles tinham tanto dinheiro, que eles conseguiam sobreviver sem
a Inglaterra ajudá-los. E aí o que acontece? Eles já estavam preparando a sua independência. E eles só queriam uma desculpa para se tornar independentes. E essa desculpa para essa guerra da independência, a própria Inglaterra provocou com relação. Por quê? Porque ela aumentou o imposto no chá, o imposto no selo, o imposto, no caso, do açúcar. Além do mais, ela criou depois um outro imposto, tá? Que foi a questão dos alojamentos, tá? Então, vamos partir para a questão da lei do chá. Por que, que eles aumentaram o imposto no chá? Vocês sabem que o chá ele é muito utilizado na Inglaterra. Por isso tem assim, o chá das 5. Lá é tradição todo mundo tomar chá 5 horas da tarde. Então, esse chá que era produzido aqui na América do Norte era exportado para a Inglaterra, tá? E aí, quando a Inglaterra estava na Revolução Industrial, viu que aqui na América do Norte eles estavam se desenvolvendo e também fazendo comércio com outros continentes, a Inglaterra não gostou disso. E ela falou o seguinte: ah, é? Vocês estão ganhando dinheiro também exportando para outros continentes? Então eu vou aumentar o imposto. E ela aumentou o imposto do chá. Ela deu o monopólio do comércio do chá para uma companhia comercial inglesa. Ou seja, o que significa isso? Que eles, os norte-americanos, né, dessas colônias, não podiam mais comercializar o chá com nenhum outro continente, somente com a Inglaterra, porque ela estabeleceu um monopólio. E o que é um monopólio? É quando você estabelece que, por exemplo, um país só vai comercializar com esse país. Por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil tinha um monopólio com Portugal. Nós só comercializávamos com Portugal. A mesma coisa os ingleses fizeram aí. Agora, os colonos só podiam comercializar com a Inglaterra essa questão do chá. E a lei do selo? Ele exigia que todo o produto, tá, que saísse dessas colônias para outros continentes, elas tinham que ter o selo. Aonde, gente? Em jornais, em cartazes, em contratos, tá? Em documentos, certo? E existiam 54 valores diferentes para os selos, variando de acordo com o papel, no caso que estava escrito nele. Se era um documento importantíssimo, né? Era mais caro. Se era um documento mais simples, era mais barato. Então, aí já vai uma outra revolta dos colonos contra a Inglaterra. E, além do mais, os norte-americanos, né, os colonos norte-americanos, eles também comercializavam o açúcar com outros continentes, né? E aí eles taxaram o açúcar, que foi a lei do açúcar. Qual era o objetivo da lei do açúcar? Era incentivar os colonos a consumir somente o açúcar que vinha diretamente dos ingleses, certo? Aumentava os impostos que os colonos aumentava os impostos, tá? E dizia o seguinte: os colonos só deveriam pagar, eles deveriam pagar sobre a questão do melaço, o vinho e o café e a seda. Também eles pagavam impostos sobre roupas brancas, artigos de luxo e o linho em seus portos. Então, o que foi que aconteceu? Os colonos, gente, a partir dessa lei do chá, lei do selo, lei do açúcar, eles se revoltaram. Eles disseram assim: olha, é o seguinte, agora não dá mais para tolerar, tá? Nós temos que nos revoltar, ok? Contra a Inglaterra. E aí eles resolvem se revoltar contra a Inglaterra fazendo a festa do chá de Boston. O que foi a festa do chá de Boston? Foi um protesto. Os colonos se vestiram de índios. Não sei o motivo pelo qual eles foram se vestir de índio, acho que para culpar os índios, sei lá, né? Então eles se vestiram de índios e simplesmente jogaram caixas e caixas de chá que ia para a Inglaterra, tá? No mar, estragando toda a mercadoria dos ingleses, toda, totalmente. Os ingleses, vocês acham que os ingleses aceitaram isso? Claro que não, né? Eles não aceitaram. Então, no ano de
Tá. E aí o que acontece? No ano de 1974, tá? Eles resolvem se reunir no primeiro congresso da Filadélfia. Qual era o objetivo desse primeiro congresso da Filadélfia? Eles queriam o fim das medidas impostas, tá, pela metrópole e maior participação na vida política na colônia. Então, esses ricos fazendeiros, esses ricos exportadores do norte e também esses ricos traficantes, né, negociantes de negros do centro, eles diziam o seguinte: olha, nós já somos ricos, nós temos dinheiro suficiente para a gente ficar independente da Inglaterra. Tá? Então, eles queriam a independência, eles queriam maior participação na política naquele país. Só que aí é o seguinte: o rei George III não aceitou as propostas, dizendo o seguinte: olha, eu não aceito isso, essas essas colônias são minhas, tá? E aí ele foi o que ele fez: eu vou colocar, além do imposto do selo no chá e no açúcar, eu vou colocar outra medida, que foram as leis intoleráveis e a lei do alojamento. A lei do alojamento foi o seguinte: foi que se um soldado, um militar inglês chegasse aqui nas colônias da América do Norte, eles não pagariam nada, não pagariam hospedagem, não pagariam comida, não pagariam nada. Eles simplesmente ficavam instalados ali, ponto final. Isso aí tudo ficou conhecido como leis intoleráveis, ou seja, as pessoas não estavam mais tolerando essas leis impostas pela Inglaterra. E aí, no segundo congresso da Filadélfia, no ano de 1976, eles resolvem se declarar independentes, tá? Então, a independência ocorreu no ano de 1776. Quem redigiu a Carta de Declaração da Independência foi Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, ele redigiu a Carta de Independência dos Estados Unidos da América. Mas aí, gente, a Inglaterra disse: vocês querem se tornar independentes, então vocês vão ter que brigar comigo. E aí eles resolvem brigar. E aí começa a guerra, tá? E essa guerra, a priori, a Inglaterra, como era invencível na terra e no mar, né? Nessas batalhas, ela estava vencendo os colonos, que foi no ano de 1776 a 1778, tá? Então, eles ficaram aí 2 anos batalhando, lutando. A Inglaterra estava prestes a vencer. E esses colonos sabiam que os ingleses eram inimigos de quem? Da Espanha, da Holanda, tá? E da França. Então, o que acontece? A Espanha, a Holanda e a França simplesmente entram no conflito, tá? Atacam as tropas inglesas e vencem o conflito no ano de 1781. Tá? No ano de 1781, acaba a Guerra Civil, não é? A guerra travada entre os ingleses e os colonos da América do Norte, certo? Só que aí, simplesmente, quando acaba a guerra, a Inglaterra não reconhece a independência dos Estados Unidos, tá bom? Essa guerra ela acabou em 19 de outubro de 1781. Só que os ingleses só foram reconhecer a independência dessas 13 colônias, tá? Em 1783. Em 1783, certo? Bem, qual foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? George Washington, não esqueçam disso. O primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington. Os Estados Unidos, gente, eles foram totalmente diferentes dos países europeus, que lá nos países europeus ainda estava num regime absolutista, né? Rei, e no caso, alguns absolutistas. Na Inglaterra já era o regime da monarquia parlamentar, o regime político da monarquia parlamentar. Aqui nos Estados Unidos era totalmente diferente, eles não queriam rei, eles queriam um representante e as suas ideias eram baseadas no iluminismo, nos ideais de liberdade, igualdade do iluminismo, certo? Do iluminismo.
ok? Lembrando que a Declaração da Independência dos Estados Unidos, ela ocorreu antes da Revolução Francesa. Algumas pessoas pensam que foi a Revolução Francesa que fez com que as colônias, né, norte-americanas se tornassem independentes da Inglaterra, mas não. A, é, essa independência dos Estados Unidos ocorreu antes da Revolução Francesa. Só explicando isso. Muito bem. Bom, e aí? Aconteceu a independência. Eles resolveram fazer o quê depois da independência? Eles redigiram a Constituição dos Estados Unidos, baseada nos princípios iluministas, tá? A Constituição dos Estados Unidos, ela foi promulgada, no caso, em 17 de setembro de 1787, tá? E regula até hoje as instituições fundamentais dos Estados Unidos da América, ok? Entre os pontos fundamentais desse documento, podemos citar o tipo de Estado, a cidadania e a trirrepartição dos poderes. Bom, a partir dessa Constituição, agora, essas 13 colônias não vão ser mais chamadas de 13 colônias. Elas vão ser chamadas de uma república federativa presidencialista e vão mudar o nome para Estados Unidos da América. Estados, por quê? Porque agora essas colônias não vão ser mais colônias, são estados, ok? Federativos, ok? Unidos por quê? Porque eles continuaram unidos, eles não ficaram dependentes um do outro, não, formando outros países, eles continuaram unidos. E Estados Unidos da América, porque estava, claro, no continente americano, ok? Bem, então, o tipo de Estado é esse, a República Federativa Presidencialista. Eles escolheram o presidente cujo primeiro presidente foi George Washington, e que participou da guerra, tá, da independência. Depois vem a questão da cidadania. Essa questão da cidadania, a Constituição estadunidense, ela assegura o quê? O exercício de direitos políticos e civis, tá? Como a liberdade de expressão e de imprensa, no caso, a liberdade de crenças religiosas e a questão também da liberdade de reunião e a inviolabilidade do domicílio e o direito a julgamento. Então, isso aí é justamente o pensamento de quem, gente? Dos iluministas, principalmente John Locke, tá? E Voltaire, tá? E eles primavam muito por essa questão da liberdade e da questão da propriedade privada. Se eu tenho uma casa, um terreno e é meu, ninguém mais pode simplesmente violar, ou seja, entrar no meu território. Então, isso que nós chamamos, tá, de inviolabilidade de domicílio. A propriedade é privada, é minha e ponto final, tá bom? A tripartição dos poderes, isso aí é muito fácil para vocês entenderem. Eles dividiram o poder em executivo. Quem era que fazia parte do executivo? O presidente, ok? Legislativo. Quem faz parte do legislativo? Os deputados e eles que fazem as leis, tá? Isso é no caso da presidência, tá? E o judiciário, o que é que ele faz? Ele aplica a justiça, ou seja, ele aplica as leis, ele julga as leis, tá bom? Só que vocês acham que todo mundo estava dentro dessa Constituição? Todo mundo realmente teve esse direito de liberdade de expressão? Claro que não. Os negros, os índios e as mulheres estavam totalmente de fora, tá? Essa cidadania exercida pelos brancos era para os brancos. Os negros ficaram do lado de fora, tá bom? Bem, e aí o que acontece? Depois da Constituição, eles simplesmente, olha, agora nós vamos sentar para fazer a nossa bandeira. A bandeira, quando era somente as 13 colônias, tá? Ela era feita com linhas vermelhas e branca, vermelha e branca, vermelha e branca, simbolizando, tá? A guerra que ocorreu entre esses países, tá?
o branco simbolizando o branco caucasiano, né? E esse vermelho, gente, ele simboliza a questão da guerra mesmo, o sangue que foi derramado na guerra, tá? Aí tem aquela partezinha azul, somente com 13 estrelas, representando o quê? As 13 colônias, tá bom? Somente com 13 estrelas, representando as 13 colônias, certo? Então, essa. Ah, tá. Aí tinha o azul, representando, eu acho que era o céu, no caso, né? Hoje a bandeira, ela mudou um pouco. As linhas vermelha e branca continuam. O que vai mudar agora é que nesse espaço azul da bandeira dos Estados Unidos não são mais 13 estrelas, e sim 48 estrelas. Essas 48 estrelas representam os estados, outros estados que eles conquistaram, porque eles se expandiram do leste para o oeste. Gente, os Estados Unidos são tão grandes que o território deles dá do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, para vocês verem o tanto que eles se expandiram, que eles se estenderam aí no território deles, tá? E aqui continua realmente as 13 faixas. Antes eram 13 faixas. Agora também continua as 13 faixas, mas com 48 estrelas, certo? Então, essa foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos, um assunto muito fácil. Eu espero que vocês tenham entendido. Vejam lá no livro de vocês. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp. Obrigada e até a próxima, tá bom?